Fala pessoal, tudo certo? Hoje vamos para mais um vídeo mais técnico, então adotando um pouco mais a fundo os conteúdos. Hoje vamos falar sobre a dosagem de concreto seco, concreto para artefato de cimento vibroprensado. Bom, esse é um tema que eu gosto muito, ele foi tema da minha dissertação de mestrado. Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil, tenho pós-graduação em tecnologia do concreto e mestrado em tecnologia e gestão da inovação. Dentro do meu mestrado, eu apresentei uma proposta de dosagem para concreto de consistência seca vibroprensado. Bom, aqui eu vou apresentar um pouco, inclusive essa é a minha apresentação da minha dissertação. E aqui, claro, eu vou resumir um pouco o assunto para abordar de forma mais direta, para não ficar tão extenso o vídeo. Primeiro eu quero introduzir o tema. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre aditivos para concreto seco vibroprensado. Eu vou deixar o link aqui embaixo, aí vocês podem acessar e inclusive interligar os conteúdos. Aqui a gente vai estar adotando a dosagem e lá vocês vão ter o conteúdo sobre os aditivos. Fazendo uma breve introdução, o que é o concreto seco? Como vocês podem ver no vídeo aqui do lado, ele é um material de consistência realmente seca, se assemelha muito a uma farofa e ele é um concreto que não tem fluidez. Então a gente não caracteriza ele, por exemplo, pelo slump test. Onde que ele é utilizado? Como eu tinha já brevemente falado, o concreto seco é utilizado em artefatos de cimento vibroprensados, então aí na produção de bloco, paver, meio-fio. Ele tem outras aplicações também, como o concreto compactado a rolo, mas não é o foco desse vídeo aqui. Bom, é um material de grande importância, a gente está falando que os dados do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento trazem que são consumidos em média 2,2 milhões de toneladas anos de cimento para esse tipo de material. E qual que é a vantagem? Bom, a vantagem de utilizar o concreto seco na produção é que ele possibilita a desforma imediata do concreto. Então, isso aqui é uma máquina de bloco trabalhando, vem a gaveta para frente, faz o enchimento da forma, e depois vem o contramolde e faz a compactação e vibração ao mesmo tempo. E aí a hora que ele desforma, já sai o bloco pronto. Então essa é a grande vantagem. Diferente de um concreto plástico, um concreto de slump, que eu preciso deixar o concreto dentro da forma até no outro dia para poder desformar. E assim eu preciso de uma grande área de fábrica para mim colocar todo esse concreto nas formas. E aqui não, aqui sai o material na forma, eu já levo para o meu estoque e no outro dia eu já faço a partização. Bom, e aqui entrando mais sobre a dosagem desse artefato, nós temos diversos métodos de dosagem consolidados na literatura. Nós temos métodos que são baseados em curvas granulométricas ótimas, ou seja, esses autores desenvolveram uma curva que eles consideram ótima para dosagem de concreto, e aí você vai pegar a granulometria dos seus materiais e vai se adequar a essa curva. Então aí nós temos o método de Besser, Columbia, Dawson. Qual que é o problema desses métodos? Esses métodos, primeiro que são bem antigos, e a maioria deles foram desenvolvidos especificamente para um equipamento. Por exemplo, o método Columbia foi desenvolvido para máquinas da Columbia, o método Besser, máquinas Besser. Então, se você pegar essa curva desenvolvida por esses autores e tentar aplicar para os materiais brasileiros e as máquinas brasileiras, muitas vezes não vão se adaptar. Então, esse é um ponto negativo, que às vezes precisa fazer muito ajuste para conseguir chegar numa boa composição. Já o método Fernandes, que é do consultor Hilário Fernandes, é um método já que ele desenvolveu no Brasil em consultorias em diversas máquinas. Então aí a gente já tem um método mais adaptado à realidade brasileira. E aí o Hilário criou faixas, onde ele considera faixa para paver, faixa para bloco e os limites de acabamento. Então ali você consegue ajustar também de acordo com o acabamento desejado. Esse já é um método bem mais interessante que os demais. E aí nós temos os métodos experimentais, como IPT, Frasson, Oliveira, que são métodos muito bons, porém eles exigem muitos ensaios. Então você precisa fazer o desenvolvimento do traço em laboratório, criar uma correlação entre o resultado de laboratório e o resultado de produção para conseguir fazer a calibração. Aí acaba que são métodos que são pouco utilizados por exigirem muitos ensaios. Bom, o que seria o ideal para a gente conseguir a melhor otimização da nossa mescla? Aí seria o método de empacottamento. E aqui nós temos o método de empacottamento compressivo, que é o método mais completo
dentro da linha de empacotamento, que considera todas as características dos materiais. E ele já foi amplamente utilizado na literatura. Aqui eu deixo algumas referências. E na área de concreto seco, especialmente bloco, paver, vidro prensado, existem pouquíssimos trabalhos. E aí que foi o foco da nossa dissertação. Fazer a utilização do método de empacotamento compressivo para artefato de cimento vidro prensado. E aí a gente criou uma sugestão de como fazer esse procedimento de dosagem utilizando esse método de empacotamento. Bom, e qual que é a importância? Por que é importante utilizar método de empacotamento? Por que é importante eu otimizar a minha composição do concreto? Primeiro, redução de consumo de cimento, porque se eu tenho um concreto mais otimizado, uma composição melhor, eu consigo trabalhar com consumo de cimento menor sem perder a qualidade, o que impacta diretamente no meu custo. Afinal, o cimento é o insumo que mais impacta no custo do meu concreto. E também redução do impacto ambiental, porque também o cimento é um grande emissor de dióxido de carbono. Bom, como eu falei, o nosso objetivo era a implementação do método de empacotamento compressivo em dosagens de vidro prensado e aí criar uma metodologia de dosagem para isso. O nosso trabalho foi especificamente em blocos de concreto, mas a gente se baseou em um método consolidado e princípios da tecnologia do concreto. Então, isso vai ser válido para paver e outros artefatos de vidro prensado. Basta calibrar as equações que eu vou apresentar mais para frente. Bom, aqui a metodologia, eu vou pular que eu vou discutindo ela durante o vídeo. Aqui só para ilustrar para vocês, a gente desenvolveu isso com 15 traços diferentes. Então a gente testou 5 composições com bloco 14 na produção A, 5 composições com bloco 9 na produção B, desculpe. E também a gente trocou a produção, foi para uma outra máquina, que é a produção B. Então aí a gente teve 15 traços em 2 máquinas diferentes e 2 formatos de bloco. Então produção A, produção B, então são máquinas de tamanho diferente e a gente também conseguiu ali um espaço amostral interessante com isso. Aqui, como eu falei, a gente precisa calibrar as equações do nosso método. Então esses são os parâmetros que a gente vai calibrar, P, Q e C1. E também a constante de energia. Aqui eu vou explicar um pouco melhor. Até coloquei aqui a foto do meme, porque realmente é bastante cálculo. Então eu vou deixar a minha dissertação aqui embaixo, que vocês podem olhar em mais detalhes esses cálculos. Isso tudo também está no nosso software de dosagem, então vocês também não precisam se preocupar em entender tanto esses cálculos. Utilizando o software vocês conseguem fazer tudo isso. Mas de forma resumida, nós temos, por exemplo, essa equação, que ela vai calcular a energia de compactação da minha máquina. No caso, ela vai calcular a constante K, que está correlacionado com a energia. Então não é um cálculo de energia direto, uma constante que diz se tem mais energia ou menos de compactação. E esse cálculo é baseado nas características dos meus materiais. Então por isso que é importante a caracterização que eu vou apresentar mais para frente. E aqui o cálculo de resistência. Daí, para esse cálculo de resistência, eu preciso calibrar P, Q e C1, essas 3 constantes, e para isso eu vou precisar rodar alguns traços em produção para fazer essa calibração. Bom, então aqui eu vou fazer a caracterização dos meus materiais. Primeiro passo da produção. Eu estava falando até agora sobre o método, um pouco das equações, e aqui a gente já começa indo para a parte prática. Primeira etapa do trabalho, caracterizar material. Eu vou lá na minha produção, vou coletar minhas matérias-primas e vou trazer para o laboratório para fazer a caracterização. Essa caracterização, independente do nosso método de dosagem ou outro, seria importante você fazer. Que para agregados, granulometria massa específica e massa unitária. E para cimento, eu vou precisar da minha massa específica, da minha água de consistência normal. Isso tudo vai ter na ficha técnica do cimento. Então esses ensaios, se você tem um fornecedor de cimento de confiança, você pode estar pegando com ele. E a granulometria laser. A granulometria laser já é um ensaio mais complexo e também pouco comum de fazer. Você pode pegar isso dentro da literatura, porque a gente fez vários testes aqui e verificou granulometria laser de cimentos do mesmo tipo, ou seja, se eu pegar de diferentes CP5s, eu vou verificar que não tem tanta variação e ela não vai impactar tanto na minha dosagem. Então você pode estar pegando isso da literatura. Inclusive no meu trabalho de mestrado, que eu vou deixar aqui no link abaixo, a gente fez o estudo com 2 marcas de cimento, 2 granulometria laser, e você vai verificar que não teve muita variação. Fiz a caracterização dos meus materiais e agora eu vou fazer a análise de empacotamento dos meus materiais. E aqui também tem um ensaio bem simples para determinar o empacotamento de cimento. Eu não vou me aprofundar muito no ensaio, mas você vai rodar ele em argamassadeira e você vai coletar alguns parâmetros e aplicar essa equação aqui.
E aqui eu tenho a determinação do empacotamenento dos meus agregados. Aí eu passo massa unitária solta e compactada. E aí o que é o empacottamento? Massa unitária sobre massa específica. Aí eu tenho o empacottamento real do meu agregado. E a partir do empacottamento real, eu utilizando essa equação aqui, eu vou calcular o empacotamento do meu grão, e não da mescla, que também é um parâmetro importante. Bom, fiz toda a caracterização do meu material, fiz os ensaios mais específicos que são de empacotamento, mas mesmo assim, todos esses ensaios são normativos, então não tem assim muito segredo. Tirando esse aqui, que é um ensaio da literatura, não é um ensaio normativo, mas é um ensaio bem simples de fazer, todos são ensaios normativos. Aí fiz toda a minha caracterização, e aí eu consigo fazer a criação das minhas formulações. Com base na análise da minha granulometria e do meu empacotamento, eu vou gerar minhas composições para testar em produção. Quantas composições eu preciso rodar para calibrar o meu modelo e fazer meu procedimento de dosagem? Quanto mais você rodar, mais preciso vai ser, mas o mínimo é 2. Um traço rico e um traço pobre. Quanto que eu devo utilizar de rico e de pobre? Bom, depende da tua máquina. Mas, por exemplo, uma máquina mais potente, você pode rodar como pobre, um traço 1:15 e um rico 1:11. Se você tem uma máquina mais simples, aí você pode reduzir isso, ou melhor, aumentar o consumo de cimento. Aí você pode rodar, por exemplo, 1:12 e 1:8. Isso pensando em bloco. Aqui a gente rodou 5 composições, que era realmente para a gente ter um espaço amostral maior para validar o modelo matemático. Lembrando que aqui estou apresentando só um trecho do trabalho, então vou apresentar só esse estudo de bloco 14 na produção B, mas teve mais 2 estudos que nós realizamos e conseguimos validar tudo isso. Recapitulando o que a gente fez, né? Caracterizou os materiais, gerou as formulações, agora a gente vai rodar esses testes em produção. Em produção, a gente precisa coletar alguns dados do nosso concreto. Um deles é a umidade. Essa umidade você pode fazer pela frigideira, coleta uma amostra do concreto, frita na frigideira e determina a umidade. Ou, se você tiver sensor na tua produção e esse sensor estiver calibrado, você pode determinar a umidade pelo sensor. Além disso, eu preciso pesar minhas peças. Para paver, a pesagem é um pouco mais simples, que aí você vai simplesmente tirar a peça da tábua e pesar. Aqui no bloco, eu não consigo tirar o bloco, né? Então, o que a gente optou? A gente precisava do peso dele no estado fresco. Então, na hora que a tábua saiu da produção, a gente pesou a tábua inteira, com o bloco dentro. E aí, no outro dia, a gente retirou os blocos da tábua, tomou cuidado para deixar esses resíduos de concreto que ficam no meio do bloco, ao redor da tábua, em cima da tábua. E aí pesou a tábua com esses resíduos de concreto. E aí pegou a diferença, a gente conseguiu o peso do bloco. Então foi uma forma de a gente conseguir pesar e minimizar erro. Se a gente pegasse no outro dia e pesasse simplesmente os blocos, o bloco já ia ter perdido umidade, então aí poderia ter um erro maior. Bom, com isso, eu levo meu bloco para o laboratório, vou lá fazer minha pesagem dos tásticos, determinar a área e o volume do meu bloco, que também são ensaios normativos, então tem aqui nada de diferente de um controle tecnológico de blocos, e também determinação da resistência. Bom, com o volume do meu bloco e o peso no estado fresco, eu consigo calcular a densidade do meu bloco no estado fresco. Tendo a densidade do meu bloco no estado fresco, eu consigo também calcular meu índice de ar, que aí vem da equação da NBR 9833. Então, com essa equação eu consigo calcular meu índice de ar do meu bloco. Bom, aí eu já tenho tudo que eu preciso para calibrar o meu modelo matemático que vai servir para mim calcular a minha formulação. Eu tenho meu traço rico e meu traço pobre. Nesse traço rico e traço pobre que eu rodei em produção, eu coletei lá o peso do meu bloco, a umidade do meu concreto, trouxe para o meu laboratório, fiz a caracterização normal de bloco, então área, resistência, e aí calculei meu índice de ar. Além disso, tenho a caracterização dos meus materiais. Aí com isso, eu consigo calcular as constantes que eu precisava calibrar do meu modelo matemático, e agora eu consigo aplicar as equações para otimizar minha mescla. Bom, aqui, como eu falei, a gente rodou uma quantidade maior de concretos para a gente validar bem o modelo matemático. E aqui tem uns resultados bem interessantes que eu quero mostrar para vocês. Esse é o primeiro resultado que é interessante de se observar. Então aqui, ó, as composições que nós rodamos. Praticamente 14:1 e 10:1. Composição T1, T2, T3, a gente variou o consumo de cimento. T2
T4 e T5, a gente manteve o consumo de cimento e aumentamos o teor de brita. E aqui tem um resultado interessante. É muito comum as pessoas falar, consultores, que quanto maior o consumo de brita, maior a resistência do meu concreto. Porém, a gente observou aqui que existe um limite. Nesse estudo em específico, lembrando que é com essa máquina, esse formato de bloco e com esses agregados, a gente observou que aumentando meu consumo de brita de 15 para 20%, a gente obteve uma melhoria na resistência média. Então foi de 7,7 para 8,2. Mas de 20 para 25% de brita, a gente manteve a resistência, a gente não conseguiu aumentar a resistência. E se olhar para a resistência máxima, teve até uma pequena queda. Então, ou seja, a partir de um certo limite de brita, a gente começa a ter prejuízo na resistência, porque é muito material grande, né? Muita brita grande dentro de uma pequena forma. A espessura das paredes do bloco não comporta muita brita. Então isso começa a atrapalhar o meu empacottamento. Apesar que, teoricamente, se a gente olhar a análise de empacottamento teórica, realmente, mais brita vai melhorar meu empacottamento. Mas na prática, chega no limite da máquina, no limite do formato do bloco. Então assim, aumentando a brita, além de a gente não ter melhor de resistência, a gente tem um desgaste maior nas formas e na máquina. Aqui um outro dado interessante é o coeficiente de variação, que a gente teve bastante variação nas peças, o que é relativamente normal numa produção de bloco. Dentro da tábua tem variação, entre uma tábua e outra, entre maçada e outra existe bastante variação. Isso tudo também se refletiu no ar, que aqui ó, de T4 para T5 o ar praticamente se manteve igual, a gente não teve melhorias. Isso também na absorção, que a gente observou que inclusive até aumentou a absorção de T4 para T5. Bom, e aqui desses resultados que eu quero salientar e enfatizar para vocês é que aqui em T5, onde a gente teve uma grande quantidade de brita, a gente teve uma queda no coeficiente K, que é aquele coeficiente que eu tinha falado para vocês que está relacionado com a energia de compactação. Ou seja, na composição 5, lembrando que usando como referência a T4, a máquina não conseguiu compactar o máximo que ela poderia, porque muita brita atrapalhou o enchimento, atrapalhou a compactação. Então a gente houve uma queda no coeficiente K. E aqui os parâmetros que eu havia comentado com vocês que a gente precisava calibrar. Bom, e aqui como que a gente fez para mostrar que realmente o modelo matemático tinha uma boa precisão e funcionava muito bem para a gente simular nossas formulações. A gente utilizou T1 e T3 como traço pobre e traço rico, e com esses dois traços a gente calibrou as constantes e calculou qual que seria o resultado de resistência para os demais traços. E a gente verificou que o erro máximo deu 11%. Ou seja, um erro pequeno se a gente considerar as variações que teve no espaço amostral. Então assim a gente considerou que o modelo matemático teve uma boa precisão. E qual que é a vantagem desse modelo? Inicialmente, realmente ele te dá um pouquinho mais de trabalho do que simplesmente ir lá e rodar e tentando ajustar a tentativa e erro, que tu precisa fazer em ensaios de laboratório. Mas depois tudo calibrado, eu consigo simular composições. E aí eu consigo testar como é que vai ficar minha composição, se aumentar a brita, se aumentar a minha área industrial, se aumentar o meu cimento, o que isso vai impactar na minha resistência. E eu vou fazendo simulações até encontrar a composição mais econômica, que aí vem o nome do nosso software, o nome de Concrete, que a gente faz simulações para encontrar o concreto mais econômico. E além disso, eu consigo ajustar a minha formulação, meu traço, de acordo com a variação dos meus materiais. Ou seja, se vir um lote de areia novo, mais fino, eu consigo jogar nesse modelo matemático e prever qual que vai ser o impacto na resistência do meu concreto, nessa areia mais fina, e ajustar minha formulação. Bom, aqui eu só sintetizei o método de dosagem em 7 passos, que é basicamente o que eu expliquei até agora. Então, primeiro passo, eu vou lá na produção, coleto os materiais, faço a caracterização das minhas matérias-primas, defino minhas composições que eu vou rodar em produção, traço rico e traço pobre. Definidas essas duas composições, rodo em produção, coleto os dados do meu concreto, então vou lá e faço o ensaio de umidade, peso meus blocos, trago para o laboratório e faço a caracterização dos blocos. Caracterização normal que a norma exige. Então, resistência, compressão,
eu vou determinar a minha absorção e vou determinar a minha área, que daí a partir da área eu calculo o volume. Feito tudo isso, só entrar nas equações para calibrar o modelo matemático. Calibrado o modelo matemático, eu posso fazer as minhas simulações para encontrar a minha melhor composição. Bom, como considerações finais, conclusão do trabalho, a gente realmente conseguiu verificar que o modelo é eficiente. Na verdade, o método do empacotramento compressivo já é um método bem consolidado na literatura, a gente só fez adaptações para concreto seco. Então, por isso que eu disse que a gente se baseou em conceitos, em fundamentos da tecnologia do concreto e um modelo bem consolidado. Por isso que é seguro falar que ele vai funcionar para paver também. Eu fiz já os testes para paver, a gente conseguiu ter bons resultados, só eu não publiquei um trabalho sobre isso ainda, mas a gente já conseguiu bons resultados atuando em paver de concreto também. E outro ponto que eu queria salientar é realmente a questão do consumo de brita, que não é diretamente proporcional à resistência. Existe um limite que a brita começa a atrapalhar. Se você está gostando desses conteúdos nossos um pouco mais técnicos, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, estamos iniciando o nosso canal agora, então vamos publicar mais conteúdos e deixe sua dúvida. Deixe a dúvida abaixo que a gente vai respondendo. E se você quiser entrar em contato conosco, tem nossos contatos abaixo, nosso site, nossas redes sociais. Para mais dúvidas, se você quiser contratar nosso serviço de consultoria ou contratar o nosso software para dosagem de concreto.